Saúdo-os em o nome precioso do Senhor Jesus. Minha esposa acrescenta essa saudação, porque está comigo aqui. Amo-os como filhos de Deus e meus irmãos na fé. Quanto a mim, continuo sendo um escravo voluntário do Senhor Jesus, por causa do grande amor que Ele me tem. Eu estou cumprindo hoje uma tarefa aqui, a pedido do senhor presidente e de sua diretoria. E eu deveria falar sobre o tema do pedido, uma palavra a TZLB e sobre seus projetos. A palavra em destaque: lembra-te. Lembra-te. Na maioria das vezes, quando Deus queria falar com o seu povo e com o grande líder Moisés, Ele costumava começar a sua fala com a expressão: lembra-te. Como o fez em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 7, em que Deus disse assim: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de gerações e gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão: lembra-te. Inclusive, quando Moisés estava olhando para a sarça em fogo e achou que era muita coincidência ou curiosidade ela queimar e não se apagar, e ele queria olhá-la, Deus disse: Moisés, tira as tuas sandálias, porque tu estás em terra santa. Quando se quer estar na presença de Deus e ouvi-lo, lembra-te, é preciso ter respeito e consideração, porque está na presença de Deus. Lembra-te, quando Paulo, em Atos 22, contou na sua defesa a sua conversão, ele disse que perguntou a Deus: o que farei, Senhor? Paulo queria saber que projetos Deus tinha para ele. Porque cristãos têm projetos. Lembra-te. Essa observação de Deus nos remete a perguntas existenciais. De onde eu venho? Onde estou? E aonde vou? Lembra-te. Quem não sabe de onde vem, nem onde está, nem para onde vai, está perdido. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Lembra-te, hoje no caso, lembra-te
da 3LB e de seu princípio. Se a 3LB tivesse que ter, como o exército tem um patrono, que é Duque de Caxias, e a 3LB quisesse um patrono, este seria o ex-presidente Elmer Reinitz. Corria o ano de 1970 e estávamos na Convenção Nacional da Igreja em São Paulo. Na época, em todas as convenções havia uma reunião separada de leigos e a outra de pastores. A comissão encarregada de cuidar da reunião dos leigos eram 2 distritos. O do Vale do Rio dos Sinos, aqui, bem perto, e o da Amizade, que é o distrito que hoje é o Concórdia, incluindo Canoas, o Digra e assim por diante. Eu fiquei impressionado com o presidente da igreja, como ele insistia que se fundasse uma Liga Nacional de Leigos. E ele me respondeu: eu sei o que leigos são capazes de fazer. Eu sei o que leigos são capazes de fazer. E era 16 de janeiro de 71, num sábado, num encontro de 15 até 18 de janeiro, que foi fundada a 3LB. Eu escrevi, e por isso lembro bem, a cerimônia que o presidente usou para pedir a todos que estavam lá que votassem de pé e com a mão levantada pela fundação da 3LB. Nesta edição do Mensageiro está escrita pelo falecido professor Joaquim Steyer a reação e a presença e o voto de 31 paróquias registradas aqui, que promulgaram, fundaram a 3LB. E o grande e o único projeto da 3LB na época foi, como a nossa igreja estava dependente da igreja dos Estados Unidos, a Liga de Leigos queria a independência financeira da IELB. Unânime foi essa postura e essa posição. Quando alguns ouviram esse projeto, eu me lembro bem como se fosse hoje, qual foi o resultado de muitos grupos e até congregações também com respeito à fundação da 3LB. Muitas entidades queriam fazer parcerias com a 3LB. Acharam que tinham descoberto a mina. Às vezes me pareciam projetos e realizações mais pessoais do que da igreja. Choveram projetos. Como muitos viram a 3LB, sabe o quê? Os projetos que entraram além da independência financeira da IELB, todos os outros projetos não deram certo. Sabe por quê? Não havia bênção. Não podiam dar certo. Quando se busca dinheiro fácil e se quer facilmente fazer a obra de Deus,
não é um projeto que, via de regra, funcione e seja abençoado e dê certo. Quando se tem dinheiro fácil, até parcerias de salvar o mundo são apresentadas. Eu sofri pessoalmente, e talvez muitos não me disseram também, e nós ficamos quietos, nós sofremos muito naqueles anos. Era um silêncio constrangedor quando se via que os projetos não tinham bênção. Ainda sobre como muitos viram a 3LB, seguiram-se anos sem definição e sem frutos, projetos que nunca decolaram. Vocês sabem por quê? Porque projetos têm que ter para a realização sangue, suor e lágrimas, se preciso. Projetos dessa envergadura que constroem o reino de Deus precisam ter projetos para os quais eventualmente se precisa usar sangue, suor e lágrimas. Eu me faço mais uma pergunta ainda. Como vamos prestar contas desses anos? E aí começou a raiar uma liberdade que, quando apareceu no horizonte, não se sabia ainda o que era. Começou um namoro e casamento da 3LB com o seminário. O presidente Samuel Antônio Neugebauer, ele estava presente naquele congresso em Termas do Gravatal, quando um grupo de 2 ônibus lotados aportaram na cidade de Termas do Gravatal, no Congresso Nacional de Leigos, levando todo o contingente do seminário e dos professores. Era o primeiro namoro de um raiar da liberdade que começou e que no dia não se sabia como era, mas sabia-se que a 3LB tinha potência. E quando se sabe o que se tem pela fé, aí pode-se começar um projeto. Foi em 2001, em Termas do Gravatal. Lá foi eleita a diretoria da qual o Samuel foi eleito também como presidente. Samuel me lembra quando onde é que está o Samuel? Ele foi, deixa eu dizer, ele foi lá para poder namorar um pouco, viu? Foi lá e encostou bem na dona Gertrudes. Sabe lá imitar isso, né? Viu, dona Gertrudes? Isso é a senhora que faz. A mulher faz o coração do homem. E quer saber se a senhora está por perto? Olhe se ele está feliz. E ele estava lá com a diretoria. Eu ganhei até o convite de ir junto a Pelotas. Mas eu conto isso porque eu disse para ela: não, vai trabalhar com o seu jeito. Mas vai trabalhar porque temos projeto. E naquele congresso, em 2003, aqui perto, em São Lourenço do Sul, foi decidida a moção que diz assim, que a partir deste momento de 2003, o único projeto existente para a 3LB é fazer
o investimento na formação teológica. Isso está aqui. E quando foi fundada, quando foi decidido este investimento, foi o namoro que iniciou entre Seminário Concórdia e 3LB. E esse namoro com casamento entre Seminário Concórdia e 3LB foi uma parceria com a provedoria do Seminário Concórdia. Eu quero lhes enumerar, e embora seja uma noite em que tenham passeado durante o dia, anotem para si quais foram os projetos que a partir de então suportaram e fizeram o Seminário Concórdia progredir como nunca tinham progredido. Quem conhece a história do seminário sabe que foi o ano em que o seminário já estava tão defasado e, vamos dizer, feio, que eu não tinha mais prazer nem gosto de ver o seminário. Então foram feitos os seguintes projetos no decorrer dos anos. A primeira foi uma pintura do Seminário Concórdia que envolveu 55 mil metros quadrados de pintura. 55 mil metros quadrados de pintura. Depois, a luz, que até então era com tudo espalhado, e cada semana ou cada 2 semanas havia uma quase explosão no Seminário Concórdia, com muitos danos e perigos. A 3LB, junto com a provedoria do Seminário Concórdia, restabeleceu todo o projeto original de luz com novos transformadores, tudo subterrâneo. Ninguém, a não ser quem esteve junto, viu o que Deus fez com aquela colocação da luz. Tudo em tubos e subterrâneos, debaixo do solo. Nunca mais depois tivemos problemas com luz. Depois a biblioteca, iríamos perder dentro de alguns anos a biblioteca, especialmente as coleções mais antigas, mais valiosas. E aí então surgiu o projeto, o mezanino do Seminário Concórdia, salas especiais para livros que estavam totalmente defasados já, ou em fase de ou livros muito preciosos em fase que mais alguns anos estariam perdidos. Foi feito todo o mezanino e salas especiais com temperatura sempre igual. E um empresário doou, carregado em São Paulo, todo um caminhão carregado para a instalação da luz e o ar-condicionado. Eu nunca vi um carregamento igual a esse. E depois, a biblioteca, e daí então, o que hoje muitos fazem, o diretor sempre me confirma isso, em todo o Brasil, onde também senhoras e jovens participaram, mas especialmente leigos, que deram suporte de que cada 5 anos, cada distrito faria a sua participação na provedoria de alimentos do Seminário Concórdia. Eu me lembro quando o diretor Nerbas, onde está ele? Ele foi um dos grandes responsáveis. Ele me disse, quando a primeira vez se mostrou como paróquias e distritos dão víveres
Na segunda vez que ele viu, onde está o diretor Nerbas? Ele me disse, ele poderia ser minha testemunha, não precisa mais nos solicitar permissão para requisitar na igreja suprimento de víveres para o Seminário Concórdia, em que vinham cada vez caminhões carregados com víveres, o que mais tarde passou a ser em oferta de dinheiro. Bolsas de estudo, quantas? Não se pode nem somar. E por fim, vocês lembram a construção daquele prédio, primeiro numa travessa e depois em forma de U. São 14 apartamentos onde moram aqueles alunos casados que o diretor nos falou, que são 45. E eu quero lembrar um detalhe assim, fundamental. Se vocês vissem por que Deus nos fez construir apartamentos para que morassem famílias, uma vez não tinha famílias lá dentro. Ninguém de nós casou. Hoje é uma necessidade. E eu sei porque vivi com eles. Quem dá ao seminário hoje um toque muito especial são as meninas casadas. Daqueles casais onde a esposa veio junto. E eu queria que vocês vissem como essas que nós chamamos de meninas casadas. Que toque elas sabem dar. Nenhuma menina dessas viria lá para fazer turismo. Elas saem ao trabalho. Elas trabalham valendo para que o marido se forme e sejam mensageiros de Jesus. Meninas, até se elas pudessem ter vindo hoje aqui junto, elas mereceriam uma grande homenagem pelo que elas fazem no Seminário Concórdia. As meninas. Como Deus tem guardado recursos. Bem, este namoro e casamento produziu muitas e muitas e muitas coisas. Até hoje, de todos os cantos do Brasil, cada 5 anos, os vossos distritos participam com víveres em forma de ofertas. Por que este projeto deu certo? O projeto que visa só reunir dinheiro, isso não é projeto. Mas nós construímos o reino de Deus. O evangelho tem que estar por cima, ou por detrás de projetos. E eu vou lhes contar, com a permissão que eu tenho de 2 pessoas que me deram um exemplo. O primeiro deles, eu até pensei que ele estaria aqui, estava inscrito e depois não pôde vir, é o vice-presidente da gestão antepenúltima, que era de Rondon e do Oeste Paranaense. Uma vez estávamos em Marechal Cândido Rondon, na Igreja Cristo, que é uma das maiores, com mais de 500 pessoas lá num seminário de liderança. E o estudo era que todos precisavam de pastor. É quando, por exemplo, em Zacarias, Deus diz lá, que o povo dele, quando não tem pastor, é como um rebanho que não sabe para onde vai. E simulamos naquela ocasião no estudo, como ficaria o sepultamento de alguém, onde não haveria pastor. Eu disse que entre sepultar um animal, uma pessoa, seria a mesma coisa. Terminado aquela reunião naquela manhã, eu sei porque o Hildo Hoffman, ele chegou e me disse, ele estava com os olhos marejados de lágrimas. Ele me disse, BJ, eles me deram um apelido e eu vou com ele também. Ele estava chorando. Ele disse, quando eu ouvi como seria o meu sepultamento, não havendo pastor para proclamar vida sobre a morte,
eu não queria nem viver. Quando um homem que tem uma empresa chora por causa de projetos, como todos precisam de um pastor, ele disse: a partir de hoje eu vou ser muito diferente com respeito a projetos onde o Seminário Concórdia está envolvido. Eu me rendi para ele. Um homem de empresa chorando, porque não havendo pastor, não há mais também pregação. E aí nasceram aqueles prédios lá, que vocês sabem, eu não quero voltar a eles. Mas eu vou contar-lhes uma segunda pequena história. Era a presidente das servas, a dona Juliana Lindenmayer. Obrigado por ser minha cabeça, que pensa. A dona Juliana Lindenmayer. Nós nos encontrávamos muitas vezes com o presidente. O senhor também se encontra com muitos líderes aí pelo Brasil afora, nas suas andanças bonitas, diga-se. E a dona Juliana havia ouvido sobre a construção daqueles prédios. E estávamos viajando e de repente, quando terminou a viagem, a dona Juliana disse: eu posso lhe dizer uma coisa? Eu nunca senti uma coisa, nem no meu departamento, quando eu vi a importância que tem um pastor na igreja, que diz respeito à mensagem da palavra. Mensagem. Ela chegou ao presidente Roloff e disse: presidente, me permite, eu também quero entrar com uma cota como mulher. Quando uma mulher que tem projetos no seu departamento sente a vontade e quer participar de projetos como foi a construção dos prédios, minha gente, é qualquer coisa que passa dos limites de forças humanas. E ela entrou, requisitou uma cota, e eu olhei a dona Juliana. Permitem, isso são coisas que não se explica pela razão. A gente fica feliz. E eu vi no departamento de servas, sempre já via isso, mas quando a gente tem exemplos assim na frente da gente, a gente tem vontade de nunca mais parar de fazer as coisas. Hildo e Juliana. Se a gente fizesse da descrição um pouquinho mais poético, ou coisa mais preenchida, quem sabe o Hildo nos exemplificaria como a gente chora quando se ouve que no meu sepultamento poderia ser tudo como um cachorro também, se faltando um pastor. Por que deu certo o projeto? Está aqui o presidente da penúltima, do penúltimo projeto, o senhor Oldemar Roloff. Por gentileza, mostre onde está ali. Obrigado. Eu vi, acompanhei e li, porque também eu orei por eles, por quem se ora também se pergunta. E o Oldemar Roloff, com a sua diretoria, ele legitimamente voou. E sem a força de expressão, eles foram para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Chile, para o Canadá, para os Estados Unidos, que uma vez nos ensinavam como fazer. Eles foram lá e falaram do projeto aqui. Por que deu certo este projeto? Porque junto com a igreja, e eu vou dizê-lo em público, porque para mim não custa nada falar quando se fala a verdade. Senti sempre grande prazer, presidente. Mas sabe o que é um prazer de encher os olhos? Quando o senhor estimulava
projetos como, por exemplo, a 13LB, junto com parcerias, e que depois redundaram em projetos que hoje estão de pé. Sabe que nós vemos o que Deus faz. E lá está o presidente que faz isso. Quando ele foi nos junto e nos convidou para irmos juntos. Assim, projetos sempre vão dar certos. E não precisa a gente fazer tantos planejamentos. Deus é que faz isso na gente. Agora, eu também me lembro que de repente num projeto que foi muito falado, eu vou dizê-lo também porque que numa vez se de repente se projetou nós fazermos algo em Moçambique. Eu gosto de Moçambique, nós ofertamos lá para eles. Agora, aquilo e isso para nós leigos temos que saber que uma vez alguém tem que dizê-lo, porque senão nós criamos também elefantes. Aquilo que foi mandado para Moçambique por parte da 13LB nunca foi decidido com o projeto nosso. Nunca. E por isso a gente tem que cuidar. Nós temos força na mão quando nós pegamos os projetos aqui de dentro, onde prometemos sangue, suor e lágrimas. Se nós somos capazes de dar isso, e para projetos que todos aprovam, não é preciso ter medo de projetos. Agora, onde de repente um ou dois fazem por conta, eu não estou junto. Projetos precisam sangue, suor e lágrimas no sentido de participação. Olhem o projeto de 2017. A diretoria dessa gestão. Os 500 anos da reforma. Quem acompanhou um pouco sabe e leu o projeto, artigos que os pastores escreveram. Eu nunca vi na história da minha vida uma sequência de projetos como essa dos 500 anos de Lutero. Agora é preciso responder, quando um projeto não dá certo, o que é que falta? Existem na Bíblia 2 livros que todos temos que conhecer. Sabem quais são os livros? Ageu, o livro do profeta Ageu e o livro do profeta Malaquias. Em Ageu havia um projeto até ordenado por Deus. Eles tinham que construir na volta do exílio um novo templo. Vocês sabem o que o povo fez, não tinham aprendido ainda. O povo tem muitas vezes memória muito curta. E sabem que pergunta Deus lhes fez? Deus disse: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? E Deus teve que dizer: o que eu estou dando para vocês, estão colhendo, não está chegando, porque a vossa carteira é como assim, aberto em cima e embaixo. O que é posto em cima, cai embaixo. Deus teve que pegar muito forte. Então sim, acordarem em pouco tempo, o novo templo, porque a nossa vida depende do que se faz com a casa de Deus. Daí a pergunta de Deus: acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta minha casa permanece em ruínas? E o outro é o livro do profeta Malaquias. Malaquias, eles tinham um projeto, e não foi abençoado, sabem por quê? O projeto era ensinar a igreja a ofertar. Estava lá o problema. E sabem, na época, a quem Deus acusou? A nós pastores. Deus acusou os pastores. Ele pergunta: onde estão os sacerdotes que deviam falar do meu nome? Que coisa impressionante quando Deus precisa acusar a nós pastores. Eu fico envergonhado hoje ainda pela vergonha daquele tempo. Ageu
e Malaquias. Em Ageu havia projeto, construir o templo, e o que faltava então? Coração, fé e obediência. Deus teve que pegar forte. Malaquias tinha um projeto, ensinar a ofertar. O que faltava? Ensinar. E quem eram os problemas? Nós pastores. Agora uma proposta que vale para enquanto estamos aqui ainda, ou depois, e mesmo depois enquanto alguns tiverem morrido. Todos um dia vão morrer. A ligação entre duas diretorias da Liga de Leigos, eu falo no sentido nacional, tem que ser uma ligação que quando uma se prepara para sair, a outra já tem que estar, como se diz aqui no sul, com os cascos, na ponta dos cascos. Quando nós começamos a discutir projetos, só quando a outra diretoria entra, ela nem sabe por onde começar e nunca vai sair um projeto. Por isso, entre a diretoria que sai e a diretoria que entra, porque aqui nós temos uma convenção que como falamos, da região de onde nascem as nossas diretorias. Se isto for bem feito, eu quero de público elogiar o que esta diretoria que estava, e a nova que hoje já chegou aqui à frente, já tiveram reunião, não é? É fundamental isso, Como nós somos um país grande, essa transição tem que ser muito bem trabalhada. Mais ainda, e o Conselho Administrativo planejar sobre necessidades e levá-las como moção ao Congresso. Se não sairmos do Congresso já com fogo para o próximo Congresso, já estamos atrasados e próxima diretoria nem saberá o rumo a seguir. Quanto a propostas, no último Congresso, tivemos bons assuntos para discutir, mas eu senti muito que nós saímos de lá, ainda não com uma definição, como um grupo tão grande que são os leigos luteranos, para começar um movimento, um carro grande desses, nós teríamos que ter muito mais projetos prontos para se poder chegar em casa e movimentar os leigos. Isso é culpa nossa. Está, por exemplo, agora de novo, pelo que ouvimos, em movimento, uma capela. Mais do que justo, mais do que importante, essa capela nem tem palavras para discutir como é importante uma capela no campus do Seminário Concórdia. A 3LB já foi consultada, agora por ocasião desse planejamento. Já uma vez a 3LB, ela já tinha uma vez um projeto, ele foi abortado. O que nos entristeceu muito, mas já que seja. Naquela vez é verdade que estávamos começando a trabalhar esse projeto, mas agora há um novo projeto em andamento já. A 3LB já foi consultada? É uma pergunta, eu não vi ainda sobre essa consulta. E eu acho que essa é uma força que teria que ser trabalhada. O presidente está dizendo que já foi consultado. Menos mal. Muito bom, então. O recrutamento de estudantes para o Seminário Concórdia. Fiquei sumamente feliz. Eu não sei se vocês sentem diferença ou eu sinto isso de um outro jeito. Quando eu vi todos esses estudantes subindo aqui e sabendo que eles são futuros pastores nossos, quem é que pode temer uma igreja assim? Não tem como temer. Eu me lembro, por exemplo, que quando os estudantes começaram a frequentar os congressos da 3LB, ali começaram os projetos da 3LB ganhar força.
E o recrutamento de estudantes interessa a nós leigos também. Não é preciso cada ano construir um novo prédio, como lá nós construímos nos fundos do seminário. Não é preciso cada ano construir um U em construção lá. Mas nós precisamos nos convencer que se nós não olharmos para o recrutamento, amanhã não vamos ter candidatos. Enquanto temos como aqui, Deus seja louvado de verdade pelo que Deus nos tem dado. E agora? Temos visto, e eu pergunto a qualquer um aqui, se antes deste tempo houve um caso semelhante, quando eu digo, temos visto que os pastores novos trabalham bem com os leigos. Eu tenho observado isso pelo Brasil afora, não é só aqui. Eu conheço o Brasil dos leigos. Trabalham bem com leigos. Seria fruto de aulas institucionais que a diretoria da 3LB ministra aos estudantes, com toda certeza. Eu tenho visto as diretorias dando aulas aos estudantes do seminário sobre Liga de Leigos. Isso é uma necessidade. E daí porque esses estudantes que hoje estão aqui no congresso, com o que ganham de formação, eu nunca tive na minha vida, na minha formação, coisa dessa hora. Não tinha. Tive que aprender tudo à base do zero. Hoje trazemos estudantes que podemos mostrar, e quando a gente ergue um pouco mais a voz e fala com mais ousadia, é para que os estudantes de hoje sintam o amor, sintam que nós os amamos, sintam de verdade, galera, que vocês são os pastores de amanhã. Esses são o nosso futuro. E quem tem um futuro assim, como esses que estão aqui, não teme nada. Eu já vou terminar também. E a presença do seminário, estudantes e professores, presentes nos congressos nacionais da 3LB. Nossa, foi aí, quando isso se juntou, é que a 3LB criou o jeito e a provedoria também. Minha opinião sobre a presença do seminário aqui. O seminário é a seiva que nossos congressos necessitam. Diretor, palmas, isso está a serviço, eu sei. Onde é que está o diretor? Diretor, ali atrás? Em todo caso, estou me dirigindo ao diretor, ao professor Raul, ao professor Nerbas, ao professor de História, Paulo Bus e assim por diante. A vossa presença aqui, deixe um pouco a aula, eu não quero ser professor de ninguém de vocês. Vocês sabem muito, tudo. Eu fiquei 12 anos lá e aprendi muito com vocês. Mas vocês aqui com os estudantes, estudante, levante as mãos ao céu e agradeça a oportunidade que nós temos porque vocês estão aqui.